Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Dice assim: e de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Já hablamos de isso la semana passada. E el soberano de los reyes de la tierra. Então, mire para mim, veja que Jesucristo é el soberano de los reyes de la tierra. Então, Ele governa não sobre o pueblo, mas Ele governa sobre outros reis. Normalmente, um rei governa sobre o pueblo. Sim ou não? Um rei não governa sobre outro rei. O presidente de Costa Rica não comanda ao presidente, não governa o presidente de Nicarágua. O presidente de Nicarágua não governa ao presidente de Guatemala. O presidente de Guatemala não governa, não reina sobre o presidente de Brasil. A reina de Inglaterra, que é todavia sistema monarca, a reina de Inglaterra não governa ao presidente Trump de Estados Unidos. O presidente, o rei, só governa em seu país e ele não manda em outro rei. Ele governa sobre o povo. Pero Jesucristo tem um reinado diferente. Ele é o soberano de los reyes de la tierra. Ou seja, Ele é rei de reis. Ele governa sobre outros reis. E que reis são estes? Muita gente pensa que estes reis são os presidentes de los países. Não, estes reis somos nós outros. O Senhor Jesus, Ele nos constituiu reis e sacerdotes. E o versículo que sigue habla sobre isso. Vamos terminar o versículo 5. Vamos a ler outra vez. E de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, e el soberano de los reis de la tierra, al que nos amou e nos lavou de nuestros pecados com su sangre, e nos hizo, que coisa? Reis e sacerdotes para Deus, su Padre. A Él sea glória e império por los siglos de los siglos. Amém. Então, veja que Jesus nos amou, nos lavou de nossos pecados com su sangre, e nos hizo, Ele não vai ser, Ele já nos hizo reis e sacerdotes. Ele é o soberano de los reis de la tierra. E estes reis, quem são? Nós outros, os que creemos em Ele. Quando você entrega de verdade sua vida para o Senhor Jesus, então Ele te ama, Ele te lava de seus pecados com su sangre, e Ele te constitui rei e sacerdote. E Ele passa a reinar sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós outros que nos hemos entregado a Ele. Então, se você já se entregou para Jesus, você já é um quê? Um rei, e você também é um sacerdote. A pergunta é: você já se entregou para Jesus? Ou não? Já se entregou ou não se entregou? Talvez você pense que você já se entregou, mas você tem que cerciorar-se que realmente você já se entregou para Jesus. Que análises você deve fazer? Que exame espiritual você deve fazer para saber se você já se entregou ou não para Deus, para Jesus? Entregar-se para Jesus implica 3 passos. Primeiro, você se bautiza em las águas. Você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, escuta o Evangelho, escuta o plano de salvação, e você então recebe ao Senhor Jesus como Messias, como seu Cristo, como seu Salvador. E aí você então se arrepende de seus pecados e se entrega para Ele, e aí você se bautiza em las águas. Segundo passo, você se vuelve um fiel diezmista. Um fiel diezmista. E terceiro passo, você busca o bautismo com o Espírito Santo. Se você está aqui sentadito, e
e você não se bautizou em las águas, você não é diezmista e você não é bautizada com o Espírito Santo, você todavia não se entregou 100% para Jesus. Você já se entregou para a igreja, já se entregou para as coisas de Deus, você vem à igreja, você frequenta uma igreja cristiana, mas você todavia não é cristiano oficialmente hablando. Ah, pero bispo, eu já me bautizei nas águas e já sou diezmista, pero todavia não recebi, que coisa? O bautismo com o Espírito Santo. Você todavia não se entregou. Há alguma coisa que você está escondendo. Há alguma coisa que você está guardando. Há algum pecadito que você todavia não quer. Não lo abandonou. Há alguma coisa que você está fazendo que impede você receber o Espírito Santo, porque o dia que você se entregare para Ele, de corpo, alma e espírito, imediatamente, neste mesmo dia, não vai tardar 1 ano, 2 anos, 10 anos, e neste mesmo dia, você vai ser bautizado com o Espírito Santo. Está compreendendo? Sim ou não? Está entendendo? Então, se você está aqui e você não está bautizado com o Espírito Santo, você todavia não se entregou. Está faltando alguma coisa. Você tem que descobrir que é o que falta, que é o que anda mal, onde você está falhando com Deus, para que você possa corrigir esta falha e calificar para receber o bautismo com o Espírito Santo. E se você não está bautizado em las águas, o último domingo deste mês há bautismo em las águas. Todos os últimos domingos del mês há bautismo em las águas. Basta você trazer um câmbio de roupa, uma toalha, e quando acaba o serviço, hacemos o bautismo em las águas. Amém. Se você não é diezmista, você tem que passar a ser diezmista. E se não tem o Espírito Santo, busque com todas as forças o bautismo com o Espírito Santo. Não se deixe equivocar, não se deixe enganar. Se você não se bautizou em las águas, não é diezmista fiel e não é bautizado com o Espírito Santo, você todavia não é cristiano. Não é. Você frequenta uma igreja cristiana, vai em caminho de ser cristiano. Você está em processo todavia. Você é um projeto não terminado. Você é um projeto que todavia não terminou. Você só vai graduar-se como cristiano quando você se bautiza em las águas, seja fiel diezmista e tenha o bautismo com o Espírito Santo. Aí então você poderá ser este rei, este sacerdote. Enquanto você não haga isso, você está arriba del monte Ebal todavia. Você está arriba del monte Ebal. Você não está en el monte Gerizim. El monte de la bendición solo está en él quien es bautizado con el Espíritu Santo. Entonces esta campaña que estamos haciendo ahora del monte de la bendición es una oportunidad grandísima que usted tiene de salir del monte Ebal y venir para el monte Gerizim, de tener el Espíritu Santo. Amén. ¿Está claro? ¿Sí o no? Entonces vea que Él nos hizo reyes y ¿qué? E sacerdotes. Quando Jesus mira para você, não hace falta mais você consultar a Bíblia, porque já vamos parar por aqui, porque com este reinado e com este sacerdócio, basta e sobra. Pode já cerrar a Bíblia incluso, pero eu vou seguir explicando. Quando o Senhor Jesus mira para você, Ele mira para você como um rei e como um sacerdote. Pero não basta que Jesus mire para você como um rei sacerdote, você também tem que mirar-se como um rei e como um sacerdote. Então, a vida de la mayoría de los cristianos, ou de aqueles que han assumido a fé cristiana, a vida de ellos é uma caricatura de lo que deveria ser.
La economia é uma caricatura de lo que deveria ser. La família é uma caricatura. La vida amorosa é uma caricatura. La salud é uma caricatura. Las finanças são uma caricatura. La vida espiritual é uma caricatura. Uma imitação de lo que deveria ser. Os cristianos não conquistam a vida que deveriam conquistar, porque eles não assumem a posição que Jesus Cristo los ha constituído. Usted é um rei, usted é um sacerdote. Usted tem autoridade de rei e autoridade de sacerdote. A autoridade do rei tem que ver com as conquistas terrenais, a vitória no plano terrenal, e nesta vida terrenal que você viverá aqui. E a autoridade de sacerdote tem que ver com a autoridade espiritual, a vitória espiritual. Você, como sacerdote, vence no campo espiritual. Você tem autoridade para vencer a los principados, a las potestades, a los governadores de las tinieblas, a las huestes espirituales de maldad. Nenhum demônio pode atrever-se a poner-te um dedo em cima. Por quê? Porque você é sacerdote, constituído por Deus como sacerdote. Você é rei e sacerdote. Rei para conquistar no plano material, físico, e sacerdote para vencer no plano espiritual. Vencer as tentações, vencer o pecado, vencer qualquer mal que queira roubar a salvação eterna de sua alma. E o que vemos é que a maioria das pessoas não usa esta autoridade. Eu tive que aprender a usar esta autoridade. Quando eu aprendi que eu era um rei, que eu era um sacerdote, eu comecei a usar esta autoridade. Eu já não comia em la mano de los pastores. Antes eu vivia comendo em la mano de los pastores. Antes eu vivia comendo em la mano de los obreiros. Eu dependia de eles. Eu sempre estava pedindo oração para os obreiros, sempre estava pedindo oração para os pastores. Não me gostava, não, mira, não dorme não, desperta aí a seu lado, não dorme não, mira, não me gostava sair da igreja sem acercar-me primeiro ao pastor, para que ele pusera a manito dele, a mano bendecida dele em minha cabeça. É como se para mim o serviço não houvera sido o quê? Completo, se eu não recebiera uma manito bendecida em minha cabeça. Quando o pastor não estava, eu corria para um obreiro, buscava aquele obreiro que eu veia que era um pouquinho mais espiritual que os outros, porque as pessoas percebem a diferença de obreiro para obreiro. Então, este obreiro aqui me gusta mais. Então, eu buscava aquele obreiro para que pusera a mão em minha cabeça. Aí, quando ponia a mão e fazia a oração, em nome de Jesus, sale. Aí eu senti, agora sim eu estou bendecido. Eu era um tonto, eu era um bobo, eu era um parásito. Cristiano, parásito. Você sabe que o que é um parásito, verdade? Parásito é uma planta, por exemplo. Há vários tipos de parásitos, pero para não falar uma coisa um pouco asquerosa, vamos falar de parásito planta. Há plantas que são parásitas. A orquídea, por exemplo, é um parásito, que ela tem vida pegada no tronco de outro árvore, mas ela não tem raízes pegadas na terra. Se aquele árvore muere, a orquídea também muere. Ela se alimenta da seiva de aquele árvore. Se aquele árvore se enferma, aquela orquídea também se enferma. Se aquele árvore se seca, a orquídea também se seca. Ela depende de outro árvore. Ela não tem vida própria, não tem raízes na terra. Muitos cristianos são cristianos parásitos, não têm luz própria, não têm vida própria, não têm raízes em Cristo. A fé de eles está arrimada à fé de um obreiro, está arrimada à fé de um pastor. Muitos esposos têm sua fé arrimada em la fé de sua esposa. Muitas esposas não têm luz própria, não têm raízes em Cristo. Ela depende da fé do marido. Se o marido não vem na igreja, ela tampouco vem na igreja. Se a esposa não vem na igreja, aquele marido tampouco vem na igreja. Que minha esposa não vai à igreja hoje porque está um pouco mal. Eu me quedo aqui na casa, não vou tampouco à igreja. Mas quando o marido tem raízes em Cristo, a esposa quer quedar em casa. Ok, meu amor, então eu vou para a igreja solito. O marido quer quedar-se em casa, não quer ir à igreja. Ok, então queda que ver no Bete la Fé, eu vou para a igreja solito para buscar a Deus.
Tu estás com flojera? Eu vou para a igreja então. Está compreendendo? Ela não depende da fé do marido, não depende da fé da esposa, ela não depende da fé de mamãe, de papá, de los hermanos, não depende da fé do pastor, do obreiro. Ela come com suas próprias mãos, ela tem sua própria fé, ela tem um canal direto com Deus, porque ela já entendeu que ela é rei e sacerdote. Está compreendendo? Sim ou não? Você tem que entender que você tem um sacerdócio, um reinado. Você foi constituído. Quando Jesus mira para você, Ele mira para você como um rei, como um sacerdote. E você tem que usar esta autoridade. Eu comecei a usar esta autoridade. Quando eu ia a um serviço, como estava explicando, e eu não recebia a manita em minha cabeça, eu me ia como que incompleto. Parecia que eu não havia sido bendecido nesse serviço. Eu queria que alguém pusesse a mão em minha cabeça. Eu quisera algum tipo de contato, porque eu pensava, não, este pastor está mais cerca de Deus. Esta obreira aqui tem mais comunhão com Deus, ela me pode bendecir. Eu não posso fazer o que este pastor pode fazer, o que este obreiro pode fazer. Então eu pensava que se alguém pusera a mão em minha cabeça, me entendes? Então eu seria mais bendecido. Eu era um tonto, eu era um bobo, eu era um parásito. Eu era uma orquídea cristiana, cristiano orquídea. A semana passada eu falei do cristiano Raimundo e do cristiano Girafa. Eu também era um cristiano orquídea, era um parásito que não tinha raízes em Cristo. Hasta que eu entendi que eu tinha que usar minha própria autoridade que Deus me estava dando. Aí eu comecei a não depender mais de nenhum pastor, de nenhum obreiro. Eu comecei a usar a autoridade. Quando o pastor, por exemplo, descia, vamos a consagrar, traga uma botella de água domingo para consagrar. Então eu traía a minha água, e quando o pastor dizia, levanta a sua água que eu lá vou a consagrar, eu mesmo levantava a minha água, e eu mesmo consagrava a minha água. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu consagro esta água aqui. Quando eu beba desta água, comparta desta água com minha família, eles serão bendecidos. Eu usava a minha fé. Se o pastor dizia, traga uma varita de incenso, como a que estamos usando el viernes, para consagrar, e na hora que se levantava a varita, eu mesmo consagrava meu incenso. Pero há pessoas que não fazem isso. Se ela, por exemplo, está desempregada, ela traz 5, 10, 15 currículos. Pastor Raul, você pode orar aqui por meu currículo, que eu vou buscar trabalho esta semana? Não, meu. Não, você tem que deixar este tipo de búsqueda para pessoas que são novas da igreja. A pessoa que tem 1 mês, 2 meses, 3 meses de igreja, bueno, hasta 6 meses dá para ser vista gorda e permitir que uma pessoa esteja buscando oração sempre quando termina o serviço. Pero você que tem 10, 15, 300 anos de igreja, está compreendendo? E sigue pedindo oração, é porque você não entendeu todavia que você é um rei, que você é um sacerdote. Então, você está desempregado, você compra os currículos, prepara seus currículos e você levanta, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Como é possível que eu esteja desempregado, Senhor? Se eu sou diezmista, tu palavra diz que se eu for diezmista, as ventanas de los céus seriam abertas e as bendições seriam derramadas. Então eu não aceito esse desemprego. Esta semana eu quero um trabalho. Eu te apresento estes currículos, consagro, e quando eu entregue estes currículos, a pessoa que lo receba, ela vai ser tocada por ti. E esta semana eu vou começar a trabalhar. Eu não aceito uma semana mais desempregado. E você mesmo usa a sua autoridade de rei e de sacerdote para consagrar o currículo, para conseguir o emprego e para amarrar os demônios que querem impedir que você consiga aquele emprego. Isso é ser sacerdote, isso é ser rei, é usar a autoridade que Deus lhe deu. Você sai por la manhã de sua casa, encontra uma gadina tirada na porta de sua casa com velas negras, com velas rojas, uma brujeria. Que hace você? Você vem à igreja, se você não é rei, não é sacerdote, você, ai, pastor Raul, mira, você não, venga aqui, pastor, você não sabe o que passou. Eu estava saindo da casa esta manhã e eu via na porta de minha casa, pastor Raul, uma gadina, e havia uma vela negra, pastor Raul, e uma vela,
hasta me dá pele de gallina. Aí quando eu ouvi aquilo, me deu um dolor de cabeça, pastor Raúl. A gente, eu creio que é minha vecina. Eu creio que é minha vecina, porque minha vecina me odia. Ela me habla mal, ela me hace a vida lo impossível. Eu creio que eu não salgo adelante por causa de minha vecina. Toda minha ruína é por causa de minha vecina, pastor Raúl. E eu quero que você ore por mim, porque quando eu vi aquela brujeria, minha rabadinha começou a doler, pastor Raúl. Ai, pastor Raúl, por favor, pastor Raúl. Sabe o que é isso? Você é um parásito. Graças, pastor Raúl. Você não é rei. Você não é sacerdote. O dia que você entender que você é um rei, que você é um sacerdote, você encontra uma brujeria, você vai mirar a gallina, você vai agarrar aquela galinha e vai olhá-la. Não está podrida, já tenho o almoço listo. Você vai levar lá, muita graça por la gallina. Você vai levar, vai consagrar a Deus la gallina e vai preparar um caldo rico para sua família cenar. E las velas, você vai agarrar, las velas, vai romper las velas todita e vai dizer: eu, em nome de Jesus, como rei e sacerdote del Todo-Poderoso, eu destruo esta brujeria em nome de Jesus. E se esta brujeria não foi hecha para mim, nem para minha família, pero foi hecha para outra pessoa, eu la destruyo igual. A pessoa perdeu a plata dela e aún me regalou o almoço, porque tenho uma gallina nuevecita acá. Muchas gracias por la gallina. E você agarra a gallina e se la come. Quem está compreendendo? Você não tem medo, porque você sabe que você é um rei, que você é um sacerdote. Jesucristo é o rei de reis, o soberano de los reis. Há um rei que é soberano, que está por encima de você, e ele é o sumo sacerdote que constituiu você sacerdote. Então você não tem medo de nada, não tem medo de brujeria, você não quer dar comendo com a mão, não quer dar pedindo oração para nadie. Claro, às vezes você necessita um apoio, claro, uma união de concordância. Eu estou orando por isso, ajuda-me a orar por isso, eu vou viajar, ok? Pero não pode ser uma constância ou uma constante? Não pode ser uma constante. Você tem que independizar-se. Quando é a independência de Costa Rica? Quando é? 15 de quê? De setembro. O país comemora a sua independência, pero muitos não estão independentes espiritualmente. Não tem nenhuma independência. Você tem que declarar sua independência. Eu sou rei e sacerdote. Isso não é soberbia, isso não é arrogância, isso não é orgulho, isso não é autossuficiência. Isso é 100% dependência de Deus. Eu só dependo de Deus e de mim mesmo, porque Ele me constituiu rei e sacerdote. Então eu posso vencer. Não há nenhum mal que pueda derrotar-me. Aí você começa a usar esta autoridade. Quando você chega a um lugar com este entendimento, então os demônios vão sair correndo de aí, porque eles já sabem que você assumiu este reinado, assumiu este sacerdócio. Quem compreendeu a mensagem de hoje? Está claro? Então, ahorita nós outros vamos a seguir o que disse acá, porque o versículo 6 termina: a Ele sea glória e império por los siglos de los siglos. A alabança, a adoração deve ser dada a Jesus, porque Ele nos amou, Ele nos lavou de nossos pecados com sua sangue, e Ele nos constituiu reis e sacerdote. Que é você? Um rei e um sacerdote. Eu sou uma reina. Não, você mulher também é rei. Eu sou uma sacerdotisa. Não há sacerdotisa. Você é sacerdote aún sendo uma mulher, porque para Deus não há sexo masculino e feminino, todos somos almas delante de Ele. Então, se você, mulher, é um rei, você, mulher, é um sacerdote, você, homem, é um rei, você, homem, é um sacerdote. Não é rei e reina. Antes eu predicava assim: rei e reina, sacerdote e sacerdotisa, pero agora o bispo nos ensinou que é rei para homem e para mulher, e é sacerdote também para homem e para mulher. É como no céu. No céu não há ángel e anja. Não é querubim e querubina, serafim e serafina, arcángel e arcanja. Não há ángel masculino e ángel feminino. Ángel é ángel, não tem sexo. É ángel, arcángel, querubim e serafim. Não tem diferença de órgano genital, de sexo masculino ou feminino, porque no céu não há isso. Então, se você é rei, você é sacerdote, independente de sua
sexo masculino ou de seu sexo feminino. Entenderam? Compreenderam? Então você tem que sair de aqui nesta noite com este entendimento: eu sou um rei, eu sou um sacerdote e eu vou a vencer em nome de Jesus. Ponga as manitos em seu coração.